Tempo agora para a ciência, com a Última Fronteira e o Miguel Gonçalves. Miguel, muito bom dia. Bom dia. E começamos esta nossa viagem por uma misteriosa cratera lunar. Precisamente, e vamos falar da missão Grail. A missão Grail é uma missão da NASA que já terminou, consistia em 2 sondas que tentavam descobrir, perceber melhor o campo gravitacional do nosso único satélite natural, a Lua. E, apesar de já ter terminado essa missão, nós ainda continuamos a fazer ciência graças aos dados, precisamente da missão Grail. E então, um dos estudos publicados esta semana leva-nos até à Bacia Orientale. Chama-se bacia por uma razão muito simples. Quando temos crateras de impacto muito grandes, como é o caso desta Bacia Oriental, então passam a chamar-se oficialmente bacia. E esta imagem que nós estamos precisamente a ver, e tem cerca de 930 km de diâmetro, é quase a distância de Lisboa a Barcelona. E se conseguimos ver com maior atenção, reparamos que esta bacia tem uma particularidade muito interessante. 3 anéis concêntricos. Nós conseguimos encontrar estruturas deste tipo em vários locais do Sistema Solar. Olha, encontramos em algumas luas geladas, nos confins do Sistema Solar. Encontramos também aqui claramente na Lua, e sempre foi um grande enigma para os cientistas tentar perceber por que razão é que temos este tipo de estruturas no nosso Sistema Solar. Mas para perceber melhor precisamente como é esta estrutura, as sondas Grail, as 2 sondas Grail, no final da sua missão, baixaram até cerca de 2 km de altitude, precisamente esta bacia, para ler como é que funciona a gravidade ali à volta. Porque o estudo da gravidade naquela zona permite-nos também perceber o que está por baixo, precisamente, destas bacias. E então os resultados são muito interessantes. Em primeiro lugar, os resultados mostram-nos que a bacia, a cratera inicial, digamos assim, relacionada com este impacto, teria mais ou menos o tamanho entre o primeiro e o segundo anel desta bacia. Mas o outro resultado curioso é que diz-nos que não está ali representado nenhuma da cratera de impacto. Ou seja, por que razão é que nós conseguimos identificar claramente crateras de impacto que, no fundo, foram fundamentais para percebermos a história da Lua, a história geológica da Lua, em que nós sabemos que aquela cratera foi formada pelo impacto de um corpo, precisamente com aquela superfície, mas não nestas grandes bacias. Eu começo por dizer porque é que é importante nós estudarmos estas crateras de impacto, estas bacias, em qualquer corpo. Olha, por uma razão simples, porque está associada a eventos que são autênticos cataclismos, que conseguem escavar autenticamente a superfície de qualquer corpo e atiram para a superfície, não só, material escavado, e expõem, no fundo, estruturas mais internas. Expõem praticamente o manto, neste caso, da própria Lua. Mas os resultados curiosos da Grail dizem que o chão, digamos assim, desta bacia, ao contrário do que nós pensávamos que podíamos encontrar ali um manto, não temos lá manto nenhum. Temos uma estrutura geológica muito parecida com a superfície. Ora, isto estraga um bocadinho a teoria que nós tínhamos que, quando se atira com força um objeto contra a superfície, aquilo escava de tal maneira a superfície que encontramos praticamente o manto. E então, quando se coloca no computador os dados daquilo que terá sido este impacto, o computador, a análise computacional, diz-nos que em bacias desta dimensão, é verdade que o manto fica exposto, mas por muito pouco tempo. Porque depois, tudo o que está à volta, o rebordo, digamos assim, dessa cratera, começa a desmoronar muito rapidamente. E, portanto, muito rapidamente também tapa, no fundo, o manto que provavelmente esteve destapado durante algum tempo na Lua. Mas, para além disso, este estudo mostra-nos também, dá-nos um número verdadeiramente impressionante, que é quão escavado, quanto material é que foi atirado, digamos assim, para o ar e que depois caiu na superfície. Olha, cerca de 3,4 milhões de quilómetros cúbicos de material. Para termos uma pequena ideia, isso é cerca de 153 vezes o volume dos grandes lagos norte-americanos. Portanto, estamos perante um fenómeno altamente energético que se deu na superfície da Lua. Portanto, são no fundo essas grandes revelações que nos mostra os dados da sonda Grail, que de facto, quando nós temos bacias deste tipo, muito provavelmente nós não estamos a ver aquilo que foi o registro, precisamente, do grande impacto. Isto deixa também os cientistas curiosos. Porquê? Porque, se calhar, existem outras bacias
mais ou menos parecidas com estas, por baixo dos chamados mares lunares, que são aquelas zonas de basalto escuras, só que nós não conseguimos vê-lo, digamos, a olho vivo. Temos que utilizar precisamente os dados de gravidade para tentar encontrar este tipo de bacias. Mas, se me permites, passamos da Lua para Saturno, porque também temos outros dados muito interessantes, uma mistura de dados da sonda Cassini com dados computacionais que nos explicam de onde é que vêm os famosos anéis de Saturno. E se calhar vamos juntar também aqui os anéis de Urano e Neptuno. Sim, porque Urano e Neptuno também têm anéis. Ora bem, o novo estudo agora publicado diz-nos que, para nós conhecermos a origem destes anéis de Saturno, nós temos que ir aos primórdios da formação do Sistema Solar. Numa altura em que os corpos do Sistema Solar sofriam um forte bombardeamento por parte de uma série de outros corpos que existiam já naquela altura nos confins do Sistema Solar. E, curiosamente, nós também sabemos que os planetas gigantes, como nós os conhecemos, na altura, no início da formação do Sistema Solar, não estavam precisamente da distância que nós conhecemos hoje. Não, estavam muito mais próximos do Sol e depois sofreram um fenómeno de migração, digamos assim, para zonas mais afastadas do Sol. E foi durante esse período que corpos como Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno conheceram, digamos assim, de uma maneira muito explosiva, toda uma série de corpos, alguns do tamanho de Plutão, outros mais pequenos, e que nós já desconfiávamos que poderiam estar na origem da formação dos anéis. Mas os anéis de Saturno são muito diferentes dos anéis de Urano e de Neptuno. Enquanto que os anéis de Saturno são sobretudo constituídos por gelo, são anéis muito mais brilhantes. Aliás, é muito fácil, até mesmo com telescópios amadores, nós identificarmos os anéis de Saturno. Já os anéis de Urano e Neptuno são anéis claramente mais escuros. Portanto, será que a história é diferente? Bom, a análise, utilizando supercomputadores, diz-nos que sim. Enquanto que, por exemplo, os corpos que chegam até Saturno conseguem, no fundo, chocam entre si, mas conseguem estar à volta do planeta formando os anéis e conseguem, enfim, estar com uma forma mais ou menos intacta. O que nós encontramos em Urano e Neptuno é um cenário completamente diferente. São corpos mais densos do que Saturno e, portanto, quando os corpos, quando pedaços de rochas, chegam às proximidades de Urano e Neptuno, eles chocam mais violentamente. E da maneira que esse choque é tão poderoso que o próprio núcleo, muito mais rochoso desses corpos, fica ali a pairar, digamos assim, em órbitas circulares à volta desses planetas. E é por isso que, de acordo com este estudo, os anéis de Saturno são muito mais brilhantes do que propriamente Urano e Neptuno. Portanto, é mais uma vez a combinação de observações com supercomputadores a ajudar-nos a compreender essas estruturas. Deixamos os anéis brilhantes e vamos até aos buracos negros e desvendar um vírus com um caçador desses tais buracos negros. Mimi. É como se chama. O vírus que nós vamos falar, certamente que, olha, quer eu quer tu não o conhecemos, mas se te disser que é um dos maiores vírus que nós conhecemos, então se calhar impõe algum respeito, apesar do seu pequenino tamanho. Porque é que isto está relacionado com o telescópio XMM Newton? Vamos primeiro apresentá-lo muito rapidamente. O XMM Newton é um telescópio espacial, fundamentalmente da Agência Espacial Europeia, e que foi lançado para o espaço no final da década de 90. E estuda o universo no comprimento de onda do raio-x, ou seja, estuda sobretudo fenómenos muito energéticos, muito quentes. É, no fundo, se quisermos resumir, uma espécie de caçador de buracos negros. E no início dos anos 90, a Universidade de Leicester, no Reino Unido, teve de construir uma câmara especial de raio-x, precisamente para captar esse comprimento de onda do universo, no fundo, para captar os fenómenos que ocorrem à volta de um buraco negro. E já nessa altura, aquilo era um enorme desafio, porque isto não podia ser uma câmara qualquer. Era uma câmara que tinha que suportar temperaturas muito, muito baixas e tinha que ter um nível de limpeza altamente elevado. Portanto, tinha toda uma série de especificidades técnicas absolutamente arrojadas e que permitiam ao XMM Newton, apesar de ter sido lançado no final dos anos 90, ainda estar hoje a funcionar. O que é que isto tem a ver com este nosso amigo vírus? É que na Universidade de Leicester e depois através de um centro tecnológico na Alemanha, eles começaram a olhar para aquela câmara e pensaram, bom, uma câmara destas que é tão poderosa para ver buracos negros a distâncias colossais e tem que estar rodeada de uma zona tão limpa e com uma precisão tecnológica tão elevada, será que isto não pode ter outro tipo de aplicações? Claro que sim. E então nesse centro tecnológico alemão, em Hamburgo, eles conseguiram
adaptar, digamos assim, uma câmara proveniente precisamente da câmara do XMM Newton para tirar as melhores fotografias, os melhores registros do núcleo deste vírus Mimi, que é um dos maiores que a humanidade conhece. E, portanto, quando hoje nós temos cada vez mais estudos à volta do poder que tem este vírus Mimi, estamos também na presença de mais uma aplicação tecnológica pensada para o espaço, utilizada no espaço lá em cima para caçar buracos negros e, curiosamente, tem uma aplicação muito direta, muito óbvia, precisamente não só na nossa investigação biológica, mas também, quem sabe, para tentar descobrir outro tipo de vírus, as suas estruturas nucleares e tentar perceber como é que isso pode afetar também a nossa própria saúde. Miguel, para terminarmos e rapidamente, a imagem da semana, o telescópio espacial James Webb. Sim, passamos de um telescópio para outro. Foi finalmente anunciado pela NASA que o sucessor do telescópio espacial Hubble está concluído. O James Webb, em princípio será lançado em 2018, tem cerca de 7 vezes a área coletora do Hubble, portanto é muito mais potente que o Hubble. Dizem os diretores técnicos que vai conseguir observar uma abelha à distância da Lua. Portanto, isso pode nos dar uma ideia do seu poder e demorou tanto tempo, demorou cerca de 20 anos a ser pensado e construído, tem cerca de 18 espelhos. E porquê este tempo todo e esta precisão toda? Por uma razão simples. É que o Hubble está a cerca de 560 km de distância de nós. Teve um pequeno problema óptico na sua gênese, que depois foi reparado por astronautas. Mas é que o James Webb vai para uma distância de cerca de 1,5 milhão de quilómetros, para o chamado Ponto Lagrange 2, e, portanto, não vai ter assistência humana. E, portanto, tudo tem que ser feito com especial cuidado e estamos perante um telescópio que, à semelhança do Hubble, muito provavelmente vai revolucionar a astronomia. Miguel, muito obrigado. Obrigado. E boa semana. Obrigado, igualmente.